Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco da final do Intercontinental em que o Flamengo perdeu para o PSG. Bom, acho que todo mundo esperava que esse resultado fosse acontecer, que realmente o Flamengo fosse perder para o PSG, mas assim como todos os jornalistas já disseram, e eu vi também muitas notícias, que acho que o Brasil não esteve tão perto assim, igual à época do Corinthians, pelo menos, que foi o time que conseguiu vencer o Chelsea no tempo normal. Tempo normal ou tempo de prorrogação? Não vou lembrar muito bem qual dos dois que foi. Mas desde aquela época, acho que algum time brasileiro nunca esteve tão perto assim de conquistar o Intercontinental em cima de um time europeu. E dessa vez foi a vez do Flamengo, ele quase conseguiu, mas acabou perdendo nos pênaltis de uma forma assim, acho, vexatosa. Mas eu quero também comentar algumas coisas que estão sendo ventiladas pelas notícias, porque eu fui pesquisar talvez alguns veículos de comunicação que estivessem talvez criticando a postura do Flamengo nesse jogo, porque realmente eu achei de uma forma covarde, assim, e bem abaixo do que eu esperava realmente do Flamengo. Mas tá todo mundo assim comemorando, parece que a derrota é muito engraçado. O pessoal não tá querendo deixar com que essa derrota simbolize talvez um fracasso de todo o trabalho que foi do Flamengo esse ano. E tipo, realmente eu concordo que um resultado como esse não justifica talvez um fracasso total. Mas ainda é uma derrota. Ainda é realmente um famoso nadou e morreu na praia. Então, assim como eu já tinha falado em outros vídeos, a não conquista do Intercontinental por parte do Flamengo vai simbolizar um ano assim não tão histórico como deveria. Então, assim, se a imprensa quiser pagar de Flamengo fez história mesmo assim, o Flamengo é tal, cara, não, para. É o famoso, tá sentindo? Sabe? Cheirinho. Cheirinho, é o cheirinho. Então, bom, é sacanagem, cara. É mesmo que ficar, sei lá, lendo os negócios de tipo, o Flamengo está mais perto de um time europeu do que os outros times estão do Flamengo. Fazer que nem o Kroos agora, cara de monóculo. Sou estudioso de futebol, o Flamengo está mais próximo do time europeu. Pô, cara, o PSG nem realmente soltou. O time do PSG tava jogando com o freio de mão puxado, cara. Pelo amor de Deus, o Dembélé foi entrar aos 80 minutos do segundo tempo. Vocês estão de sacanagem falar que o Flamengo tá mais perto do time europeu. Cada bosta que eu tenho que ouvir, cara. Bom, bora pro vídeo, vai. Já até me estressei, bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Maurício Luz. Aspas pra matéria. Bruno Henrique avalia Flamengo contra PSG. De igual para igual. Cara, eu tenho que ler uns negócios desses, cara. De igual para igual. Equipes empataram por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Lembrando que esse empate de 1-1 aqui teve um gol anulado, obviamente. E, assim, o Rossi pipoqueiro, né? Meu Deus do céu, cadê aquele goleiro? Que eu não sei, tinha um pessoal até falando que o Rossi deveria, acha que fazia algum jeito de ir pra seleção brasileira. Gente, pelo amor de Deus, tem um Rossi na seleção brasileira, eu prefiro ter o Alisson. Deixa realmente o Alisson lá, o mão curta, o mão de dinossauro, porque ter um jogador como esse que é totalmente instável, e é muito engraçado que os narradores estavam tipo assim, o Rossi fez um ano maravilhoso, e de repente nesse jogo está indo de mal a pior. Cara, teve vários jogos que o Rossi foi de mal a pior, não foi esse, foi o único não, esse não foi uma exceção. Então meio que assim, o pessoal querendo pintar aqui, não, esse jogo está sendo basicamente uma exceção, não é a regra, sim. É a exceção, é a regra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Assim, eu já esperava, obviamente, que a mídia iria passar aquele paninho pro Flamengo, porque todo mundo sabe que a mídia puxa mesmo sardinha pro Flamengo. Acho que é o famoso lance de audiência, né? Sempre vai acontecer, porque a torcida do Flamengo talvez seja a maior do Brasil. Eu não sei como que funciona, como que está entre flamenguistas e corintianos. Mas
É o famoso, se eu puxar a sardinha pro que me dá mais audiência, obviamente cada vez mais vou ter mais audiência. Então é assim que funciona. Mas aqui, gente, aqui no Em Cima do Muro não vamos nos curvar para esse tipo de posicionamento, porque o cheirinho aconteceu, ó. Mais uma vez, cheirinho chegou, nadou e morreu na praia. Continuando aqui com a matéria, Bruno Henrique avaliou que o Flamengo competiu de igual para igual com o PSG nesta quarta-feira, na final da Copa Intercontinental. Apesar da derrota dos pênaltis por 2-1 após o empate por 1-1 tempo regulamentar e na prorrogação, o atacante destacou o desgaste físico da equipe ao fim da temporada e agradeceu o apoio da torcida presente e a distância. Cara, realmente eu já tinha avisado, cara, não vai querer realmente colocar a culpa mesmo nesse lance de desgaste físico, coisa parecida, que por mais que o Flamengo estivesse em pré-temporada, que nem tivesse atuado ainda, e o PSG estivesse em final de temporada, o resultado seria esse, a diferença seria isso. O futebol é realmente diferente entre um time europeu e um time brasileiro, muito porque os times brasileiros normalmente se acovardam diante do time europeu, porque o jogo que representou essa final foi realmente ridículo por parte do Flamengo. Era uma situação em que você tem que entender quando você joga com um time europeu que você não pode ficar muito tempo com a bola. O time do Flamengo queria realmente dominar, pensar, olhar e depois tocar. Não, cara, não é assim que funciona, mano. A partir do momento que você tem um time igual o PSG que gosta de marcar em linhas altas, você precisa fazer um toque mais rápido. Você já precisa, antes mesmo de receber a bola, saber onde você tem que colocar ela. Só que o Flamengo não reconheceu isso. O Flamengo queria ter tranquilidade no jogo e outra. O PSG estava com alguns jogadores que queriam realmente demonstrar um pouco mais de vontade e resultado para assumir realmente a titularidade. Esse talvez seja o perigo de algumas vezes utilizar alguns jogadores reservas, porque eles querem ganhar posição e demonstrar nesses jogos, esses amistosos, para eles que são amistosos, demonstrar que possam conseguir a titularidade. Então acho que foi nisso que o Flamengo acabou se perdendo. Mas assim, analisando o jogo como um completo, o PSG não fez nada miraculoso, nada diferente assim para ter esse tipo de repercussão, porque não é só as falas do Bruno Henrique, é também a grande mídia querendo repercutir que, nossa senhora, um grande desafio, um grande jogo, nossa senhora, o melhor jogo de Mano, não foi assim, cara. Foi realmente o Flamengo tendo muitas dificuldades de trabalhar um pouco mais essa bola. Eu acho que o Flamengo só conseguiu ter realmente uma tranquilidade quando o Pedro entrou em campo, porque justamente o Pedro era um jogador que conseguia arrastar a marcação e conseguia também manter a bola mais lá na frente, dando mais espaço para um Arrascaeta, e o próprio Bruno Henrique atuando pela ponta esquerda conseguir ter mais atuação e ter mais posse de bola. Acho que também com a entrada do Cebolinha, que ajudou bastante. Então não vem querer pagar essa de, nossa, a gente estava desgastado, por isso que a gente não atuou tão bem. Não foi por aí, não, vai. Após a decisão, o jogador contextualizou a diferença no momento entre as equipes. O Camisa 27 lembrou que o adversário, ao contrário do rubro-negro, está no meio da temporada europeia e acredita que o Flamengo conseguiu executar seu jogo e criar dificuldades ao Paris ao longo da partida. Sim, nossa, teve bola na trave, grandes chances de gol mesmo por parte do Flamengo. Teve sim, teve. Fica tranquilo. É difícil falar, porque a equipe é muito qualificada, é uma equipe que vai brigar por títulos nessa temporada na Europa. Não vi muita dificuldade. Não vi muita dificuldade. Não viu. Jogou muito, hein, Bruno Henrique? Caralho! Deitou em cima dos europeus. Mas sabemos que a equipe europeia que está na metade da temporada e nós estamos terminando a temporada com 75 jogos no Mundial. Cara, vai utilizar a mesma cartada do grande quantidade de jogos, velho. No Mundial passado eles sentiram isso e agora a gente com 75 jogos sente um pouco. A gente tentou fazer o nosso jogo, conseguimos fazer, jogamos de igual para igual, criamos várias dificuldades para o PSG. Pênalti é loteria. Pênalti é loteria. Aí. Jogador querer falar que pênalti é loteria é sacanagem. Pênalti é técnica, irmão. Se você treina isso todo santo dia, se você treina isso com competência, você não erra pênalti. Agora você vai me dizer que aquele pênalti do Dembélé foi loteria também.
Pro cara ter isolado, parecendo futebol americano. Esse tipo de discurso de pênalti e loteria é discurso de gente que não conhece futebol. É discurso de gente que não atua no futebol no dia a dia. Você é profissional. Você deveria passar a realidade. De que sim, estávamos cansados, mas não, perdemos aqui o jogo na bola. Perdemos o jogo porque somos incompetentes e não sabemos fazer uma cobrança de pênalti. Pênalti não é loteria, cara. Loteria é algo de sorte, é algo que foge um pouco do seu controle. Ali não, se todo mundo saber bater bem um pênalti bem colocado, não fazer merda, as coisas não saem do controle. Vai querer me dizer então que o Brasil foi tetra na loteria. É realmente querer tirar os méritos onde eles realmente devem ficar. Isso eu não gosto, cara. Isso realmente eu acho ridículo. Porque se tivesse ganhado, eu não tava falando desse jeito aí, não. Se tivesse ganhado, falado, nossa, como a gente é competente. Superamos adversidades. Nossa senhora, nossas técnicas nos pênaltis. Não. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Bruno Henrique também destacou o balanço da temporada rubro-negra, com títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro, e afirmou que o elenco deixa a competição com uma avaliação positiva do trabalho realizado. Então, é enaltecer a temporada que fizemos, uma temporada muito prazerosa, uma temporada brilhante, ganhamos a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, então saímos daqui de cabeça erguida. E queria agradecer a torcida que veio aqui e nos apoiou, nos incentivou, e aqueles que não vieram também, pois tenho certeza que mandaram energia positiva. Cara, eu reconheço o fato de você não querer jogar, obviamente, o ano no lixo, porque o ano que o Flamengo fez foi um ano muito bom. Ganhou o Carioca, ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, praticamente ganhou todas as competições que se propôs a participar. Só que perdeu a principal, né? Perdeu aquela que iria realmente marcar o Flamengo na história. Perdeu aquela que faz total diferença. Eu já falei, quando se fala em lembrar e reconhecer títulos de Libertadores, a gente vai reconhecer qual principal, a última conquista de um time brasileiro de Libertadores é o do Corinthians, porque justamente o Corinthians ganhou o Mundial. Porque se a gente for parar para pensar nessa situação, o ano que o Santos ganhou a Libertadores e foi enfrentar o Barcelona, poderia entrar para a história também. O melhor time brasileiro de todos os tempos contra o melhor time do mundo de todos os tempos. E eu tava até pensando esses dias aí que eu acho que o time do Santos daquela época, 2011, 2012, daria um pau nesse time do PSG. Mas aí vão falar que eu sou clubista, vão falar que não sei o que lá. Mas é aquela, né? O cheirinho, Flamengo, a grande Flamengo. Pra mim, um bando de covardes pipoqueiros. Essa é a realidade. O Flamengo jogou porcaria nenhuma no primeiro tempo. No segundo tempo foi conseguir jogar só na hora que o Pedro entrou, porque simplesmente tem essa dependência de ter um centroavante, já que o Bruno Henrique, atuando mesmo como um falso 9, não tem a capacidade de representar realmente um perigo, ou mesmo o jogador faz uma má vontade do caramba de atuar ali. Então, tudo que eu posso expor aqui pra vocês é que o Flamengo pipocou. O Flamengo pipocou pela quantidade de pênaltis que errou. E aí só sobra história, né? Vão querer demarcar esse ano como um ano histórico para o Flamengo? Vai. Isso aí só se a mídia conseguir realmente mudar a cabeça de todo mundo. Porque, na verdade, foi outro ano, mais um ano que um time consegue conquistar os campeonatos, mas na hora de realmente consagrar o ano histórico não consegue. Porque senão a gente vai ter que considerar que o Botafogo, o ano que foi campeão Brasileirão e da Libertadores, histórico também pro time. Foi histórico no sentido de tempo que o Botafogo não conseguia esse tipo de conquista, não conseguia chegar lá, mas histórico na galeria dos campeões. Cara, não vem querer destituir essas coisas não, que não vai dar certo não. E por último, para pelo menos embasar ou mesmo fundamentar tudo isso que eu tô falando, eu quis trazer um pouquinho de estatística aqui, que eu odeio trazer estatísticas porque é um pouquinho chato, fica meio nada produtivo no vídeo, mas eu precisei, depois dessas declarações do Bruno Henrique, eu precisei trazer alguma coisa. E cara, essa daqui representa, o vermelho é a posse de bola do PSG e o branco é a posse de bola do Flamengo. Cara, do jogo foi praticamente 60-40, vamos colocar assim. E
assim, sempre o PSG estava com a possibilidade maior de fazer o gol do que o Flamengo. Pô, o gol do PSG foi um lance, assim, normalístico, normal. E foi engraçado que os narradores não queriam falar que o Rossi falhou. Ah, o que você achou desse lance aí? Não. O Rossi tentou, mas aí o atacante do PSG foi lá e fez o gol. Pô, pelo amor de Deus, o Rossi falhou, caralho. A bola foi cruzada na área ali, era só pegar a bola. O cara foi lá e deu um tapinha, dando praticamente um passe pro atacante do PSG. Pô, é difícil, cara. Realmente, assim, a mídia falar as coisas que deveriam ser faladas, velho. Oh, é tão difícil assim falar que o Rossi tava num jogo terrível, tava frangueiro, pipoqueiro, é tão difícil assim? Quando se fala em Flamengo, não dá pra falar a verdade, a gente tem que ficar mentindo, tem que falar, não, o time do Flamengo estava realmente muito bom, atuando muito bem contra o PSG. Cara, cansa, sério, é sério, cansa. É que eu falei, mano, tô nem aí pra grande mídia, tô nem aí pra flamenguista, tô nem aí. Eu vou falar o que realmente eu vi, que foi um jogo péssimo por parte do Flamengo. Bando de pipoqueiros, e no final terminou como? Tá sentindo? Cheirinho. Então essa foi a minha análise sobre a final do Intercontinental, em que realmente o Flamengo pipocou, o Flamengo nadou e morreu na praia. E aí teremos, durante, pelo menos até o final do ano, ou próxima temporada, a mídia tentando pintar que são os guerreiros, são batalhadores, são demais. Pô, acho que o duro que não vai ter ninguém pra chegar e falar: eu acho que eles pipocou. Eu acho que esses jogadores jogaram porcaria nenhuma. Porque não conseguiram simplesmente fazer grandes jogadas em cima de um PSG que realmente tava jogando com o freio de mão puxado, cara. Eu não vi um PSG indo realmente pro ataque, assim, fulminante, querendo fazer gol, com sede de gol. É só a gente comparar com os jogos da Champions League, gente. Tá aí pra gente ver. Hoje temos a internet, é só pesquisar. Pega um jogo da Champions League, pega um jogo do Mundial. O PSG, quando pegava a bola, ficava toque daqui, toque dali, toque dali, toque dali. O Vitinho faz um drible aqui, toca dali. O jogo do PSG na Champions League, toque 2, 3, cara do gol. 2, 3, gol. 2, 3, vai pro gol. É só analisar. Agora, se você quer se fechar e falar, nossa, foi um jogo incrível por parte do Flamengo, bom, fica aí com a sua verdade. Eu vou ficar com esse vídeo aqui registrado pra realmente cutucar você, flamenguista, que não está querendo ver a verdade. E pode aí descer o seu ódio nos comentários, só que se você xingar, é obviamente que eu vou excluir seu comentário. Então, calma, flamenguista, calma. Seu ano foi brilhante. Vocês ganharam tudo, menos o título mais importante do ano. Então, fica com essa daí. Bom, queria agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!